Boa tarde, estamos aqui para fazer a apresentação do projeto semestral de Física. Bem, a nossa ideia teve como plano de fundo a temática que nós problematizamos no projeto de MTP, que seria o seguinte: a aplicação de energias renováveis na agricultura do sertão cearense e pesquisas de modo como a gente poderia otimizar a agricultura e reaproveitar os recursos que lá carecem, como por exemplo a água ou a reutilização do solo da melhor forma possível, técnicas de irrigação e aproveitar os recursos que lá são excedentes, como por exemplo a energia solar ou a energia eólica, e como a gente poderia casar todos esses processos para otimizar a produção agrícola daquela região e assim fortalecer a economia. De um dos inúmeros dados que efetuamos nossas pesquisas, a gente viu que quase metade da água utilizada na agricultura do país ela é desperdiçada. E aí há um grande problema, seja ela pela falta de consciência do produtor rural, que não se dá conta do desperdício enorme de água que ele tem, e seja pela má utilização desse recurso, né, que pelas técnicas utilizadas de irrigação ou de abastecimento desse bem, né? E visando solucionar esse problema, ter alguma abordagem eficiente, nossa equipe pensou em como nós poderíamos, de uma maneira eficaz, solucionar o problema do abastecimento de água, porque nos sítios, nas fazendas, até mesmo nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, um problema que a gente identificou é que o que acontece quando a gente vai abastecer um reservatório de água, uma cisterna, uma caixa d'água, e quando o motor, geralmente ele é ativado manualmente, e o proprietário ele tem que ir lá, ligar o motor, enche a caixa d'água, ele vê que está vazando, aí é que ele vai desligar o motor. Nesse intervalo de tempo, uma grande quantidade de água é desperdiçada. O que foi que nossa equipe pensou? Como a gente pode fazer para que o proprietário se despreocupe de saber quando o reservatório está cheio, vai ter que ligar o motor, e quando ele está cheio, também tem que desligar o motor. Porque a gente pensou um método eletrônico, utilizando Arduino, os recursos básicos dos conhecimentos adquiridos no laboratório de física e equipamentos eletrônicos de fácil acesso, para que a gente desenvolvesse um protótipo em que, quando ele chegar no mínimo, um determinado volume mínimo, ainda dê para ter a utilização dentro de casa, na irrigação, etc., o motor seja ligado automaticamente, e quando ele chegar no limite máximo, quando atingir a capacidade máxima do reservatório, ele seja desligado. E para explicar esse processo, este protótipo, seu funcionamento, vou convidar o meu colega Jason Gurgel para dar os detalhes técnicos desse dispositivo eletrônico. Estamos aqui com o aluno Jason Gurgel, ele vai explicar o nosso projeto semestral de Física. Bem, o nosso projeto é a automatização do abastecimento de reservatórios via Arduino. Aqui, como meu colega Davi Araújo disse, temos aqui uma bomba que ela vai retirar água aqui está representado como se fosse um poço ou uma fonte de água local, a fim de encher um reservatório simbolizado aqui por esse pote de plástico. Bem, a automatização ela vai ocorrer por meio da utilização de um Arduino, acoplado a vários sensores e shields. Shields nada mais são do que hardwares e softwares que, acoplados ao Arduino, aumentam sua função e sua capacidade. No caso, utilizamos dois shields. Primeiro, utilizamos um relé. Um relé, ele... Aqui, um relé, ele nada mais é do que uma tomada eletrônica. Ele é controlado pelo Arduino e, de acordo com a sua vontade, ela pode ligar ou desligar, fechar ou abrir um circuito. No caso, o circuito da energia que vai fornecer eletricidade ao nosso motor. O sensor que a gente utilizou é um sensor ultrassônico. Vê se vai dar certo. Utilizamos esse sensor ultrassônico porque, além de ele conseguir medir
a altura de água do reservatório, também podemos utilizá-lo para calcular a vazão total que existe no mesmo. Devido ao fato de o Arduino ter um temporizador, e por meio de saber o tempo e a distância, podemos calcular a velocidade de subida do líquido e, portanto, sua vazão total. Bem, agora vamos explicar a automação que nós fizemos no nosso projeto. Este aqui é um sensor ultrassônico HCSR04. O mesmo funciona da seguinte maneira. Ele emite ondas sonoras e por meio da reflexão delas, que ele pode identificar, e de um temporizador existente no Arduino, ele calcula qual a distância do mesmo até uma dada superfície ou objeto. Devido ao mesmo temporizador, ele pode calcular o tempo e assim, tendo a distância e o tempo, nós podemos calcular a velocidade de subida do líquido. Bem, ele funciona da seguinte maneira. Nós deixamos o motor funcionando. O motor leva a água de um nível mais baixo até um nível mais alto, no caso, o nosso reservatório aqui. O líquido vai subir até chegar a uma altura limite identificada pelo sensor. Quando ele chegar a essa dada altura limite, o Arduino vai enviar um sinal para o nosso relé para que o mesmo corte a energia do motor. E assim, o reservatório não vai explodir, o limite dele não vai ser ultrapassado e, portanto, a água vai poder ser utilizada. Muito bom. No caso, quando ele chegar a dada altura máxima, que já vai chegar, o relé que está conectado ao Arduino vai desligar o motor e assim a água vai poder ser consumida. Entretanto, o motor vai continuar desligado. Olha, deu sonzinho, o motor acabou de desligar. A água agora ela vai ser consumida, então a altura aqui vai estar abaixando, como está sendo mostrado aqui. Quando o reservatório chegar a uma dada altura mínima, o motor vai ser religado para que o mesmo reservatório possa ser enchido novamente. Por que utilizamos esse processo? Para poder despreocupar o nosso cliente, o consumidor, de ter que ficar mexendo, religando o motor Manualmente, ter de alterar. Então, fazendo um sistema automático, nós podemos deixar o cara despreocupado com a utilização não só do motor, mas também da eletricidade e da água do reservatório. sim. Promovendo assim uma melhor qualidade e aproveitamento do tempo do dito cujo. Sim. Existe a possibilidade de eu acionar esse sistema pelo meu smartphone? Se eu puder alterar alguma coisa do circuito? Certamente existem duas maneiras que poderíamos utilizar uma automatização desse gênero, ou seja, utilizando um celular ou um dispositivo eletrônico. A primeira, que seria possivelmente a mais conveniente para realmente só utilizar o celular, seria utilizar outro shield, tirando o relé e o sensor ultrassônico, que seria um shield Bluetooth, que por meio do Bluetooth do seu celular você podia controlar e ligar ou desligar o relé, ou utilizar uma função para controlar a altura ou o nível de água do reservatório. A outra maneira seria utilizar um sensor Wi-Fi, que apesar de ser mais caro, o motor ligou de novo. Chegou à altura mínima, né? Chegou. Que, apesar do sensor Wi-Fi ser mais caro, se torna bem conveniente. Por quê? Um sensor Wi-Fi eu só preciso ter internet no local, então eu teria que me despreocupar com chegar perto e ter aquela distância que o Bluetooth tem que chegar. Então seria algo um pouco melhor para quem pudesse ter uma melhor condição financeira e poder pagar por um determinado shield para ter um controle com maior conforto. Dessa forma, a gente pode ver mais detalhadamente o funcionamento técnico do dispositivo construído e a grande relevância que este produto tem para o controle de água na propriedade rural, né? Assim, a gente termina a nossa apresentação do projeto semestral de Física. Esperamos que tenhamos atendido todos os quesitos do laboratório, todos os pedidos, e dessa forma, até a próxima, se Deus quiser.